Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula de ginástica laboral, em que hoje a gente vai fazer uma aula de relaxamento geral e vocês podem realizar essa aula sentado, tá? Por isso que o professor tá ali com uma cadeira sentada aí para vocês, tá? A aula tem duração em média de 12 minutinhos. Eu sou o professor Bruno, vou estar falando os exercícios para vocês. O professor Nicolas sentado vai estar demonstrando, tá? Então, nesse primeiro momento, a gente de aquecimento vai ter 4 exercícios, tá? Que duram 13 minutos mais ou menos, tá? Então, a gente vai começar lá com a nossa cervical, fazendo um movimento lá de meia circundução, tá? Para baixo. Fazendo lá a flexão da nossa cervical, fazendo uma meia circundução em formato de lua, trabalhando bem ali a região do pescoço, tá? Então, desce lá embaixo, fazendo esse movimento de flexão e meia circundução, tá? Pode fazer o movimento oposto agora, que é o de extensão com circundução. Então, a gente deixa estendida na nossa cervical, fazendo este movimento de meia circundução, ou seja, a meia lua para cima. Mais alguns segundinhos. Aí, agora a gente vai trabalhar com a rotação da nossa coluna. Então pode girar o nosso tronco lá, vamos sentar mais à frente da nossa cadeira e vamos girar aí o nosso tronco tanto para a direita quanto para a esquerda, tá? Mais alguns segundinhos, pode torcer bem a coluna, trabalhando bem aí a nossa região torácica. Mais um pouquinho só. Aí, agora a gente vai fazer ainda para a coluna um movimento de hiperextensão, tá? Então, novamente aí, trabalhando a nossa coluna. Então, hiperestende ela lá, fazendo um movimento de empurrar ela para frente, né? Junto com a cervical olhando lá para o teto. Então a gente trabalha aí alongando bem a nossa coluna inteira, tá? Só mais um pouquinho. Aí, e agora para finalizar o aquecimento, a gente vai trabalhar ali com a região dos ombros, em que a gente faz um movimento de hiperflexão, tá? Então joga o ombro lá para cima e volta. Vai e volta, aquecendo bem a articulação ali do ombro, né, que a gente vai utilizar em alguns exercícios, por isso que é importante fazer este aquecimento, tá? Então, mais alguns segundinhos. Aí pode relaxar lá. Agora a gente vai para a nossa parte principal. Então a gente vai ter 7 exercícios para serem feitos aí. E a gente vai começar fazendo um alto abraço, flexionando a nossa cervical, tá? Então faz o alto abraço ali nos membros superiores. Tenta alcançar o meio das costas lá na região escapular, né? E a gente acaba flexionando nossa cervical ali em direção aos ombros, favorecendo então o alongamento e relaxamento da nossa cervical, tá? Então, pode ficar mais alguns segundinhos. Trabalha bem a respiração nesse exercício, apesar da gente estar fazendo ele sentado, né? Aí pode flexionar a nossa cervical para o outro lado. Lembra de trabalhar a respiração, então, deixando a nossa cervical flexionada em direção ao ombro.
Mais alguns segundinhos. Respira fundo lá, trabalha bem a respiração. Aí pode desfazer do alto abraço. A gente vai fazer mais um exercício para a cervical, que é o de flexão, tá? Então pode apoiar nossas mãos lá na cabeça, olhar lá para baixo, relaxando bem o pescoço, fazendo esse então movimento de flexão, tá? Novamente trabalha bem a respiração. Se quiser fechar os olhos nesse exercício, pode fechar, né? Ficar um pouquinho mais relaxado aí durante o exercício. Mais um pouquinho só. Aí pode se desfazer os braços lá. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho com o nosso tronco, tá? Então pode cruzar as pernas ali e a gente vai realizar uma rotação de tronco, tá? Então gira para um lado, gira para o outro. Pode se sentar um pouco mais à frente da cadeira, na beiradinha dela ali. E a gente vai girar novamente nosso tronco, tanto para a direita quanto para a esquerda, tá? Então faz um movimento aí mais propício para a região torácica, alongamento e mobilidade ali da região torácica, né, com a cervical acompanhando o nosso movimento. Aí pode cruzar a outra perna agora por cima, fazendo este mesmo movimento de rotação, tá? Então novamente aí a gente acaba trabalhando a região torácica, né, continuando girando a coluna com um movimento bem tranquilo. Mais alguns segundinhos só. Aí pode relaxar lá, descruzar as nossas pernas, se manter aí na beiradinha da cadeira, que aí agora a gente vai fazer um alto abraço ali nos membros inferiores, tá? Então a gente vai flexionar o nosso tronco, indo em direção ao chão, fazendo um alto abraço ali atrás das nossas pernas, né? Então a gente vai abraçar os nossos joelhos. Então flexiona a nossa cervical, nosso tronco. Lembra aí de fazer um movimento trabalhando bem a respiração, que nesse exercício é bem necessário, né? A gente acaba flexionando bem ali a nossa coluna, nossa região lombar. Mais um pouquinho lá só. Aí pode subir, sobe lentamente, trabalhando bem a respiração, relaxando bem a cervical e o tronco. Agora a gente vai fazer o movimento lá, quinto exercício, perdão, de hiperextensão, com a cervical apoiada no encosto da cadeira, tá? Então, novamente aí a gente faz um movimento de hiperextensão, relaxa como se estivesse deitado na cadeira ali, né? Mas tenta deitar de um jeito alinhando com a coluna, né? A gente senta ali na beiradinha da cadeira, mas tenta deixá-la bem alinhada para que a gente faça esse movimento de relaxamento, tá? Então lembra de trabalhar bem a respiração junto nesse exercício, procurando explorar bem aí a inspiração profunda. Mais um pouquinho. Aí, nosso penúltimo exercício de hoje, vamos fazer a flexão lateral do tronco, né? Então a gente segura no encosto ali, faz um movimento de flexão lateral, relaxando bem a nossa coluna, né? Então, igual o professor está demonstrando, segura no encosto contrário e gira para o outro lado, né? Então, se você está segurando no braço esquerdo da cadeira, a gente gira para o lado direito.
ou vice-versa. Depois a gente vai trocar e fazer para os dois lados, tá? Pode inverter o lado lá, fazendo para o outro lado. Então, da mesma maneira que eu expliquei agora, a gente vai inverter esse movimento aí. Mais alguns segundos. Então, por conta da pressão desse exercício, a gente acaba tendo que trabalhar bem mais a nossa respiração, né? Mais alguns segundinhos só, estamos quase finalizando. E o último exercício da nossa parte principal, então a gente vai jogar os braços lá em cima, fazendo uma hiperflexão, vai dar aquela espreguiçada, tá? Então fica lá com os braços lá em cima, trabalhando bem nossa respiração novamente, né? Inspira fundo lá, segura um pouquinho, dá aquela torcida na nossa coluna, aquele choque. Forçando bem aí a nossa respiração, tá? Mais um pouquinho lá só. Aí pode relaxar lá nossos braços. E a nossa parte final da aula, a gente vai trabalhar ali com os ombros e com as escápulas, elevando e deprimindo. Então sobe bem lá em cima, comprimindo bem a região do trapézio, trabalhando bem a respiração novamente, tá? Então pode subir os ombros, inspirar fundo. Pode segurar um pouquinho aqui em cima, né? Relaxando, contraindo bem a região. Solta bem devagarzinho lá. Trabalhando novamente mais um relaxamento. Então vai e volta. Vai e volta. Vai e volta. Mais alguns segundinhos só. Se quiser pode fazer esses exercícios com os olhos fechados também, né? Para ficar mais confortável ainda, mais relaxado ainda. Aí pode relaxar totalmente agora, pessoal. Então eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de relaxamento geral hoje, né? Deixa o like no nosso vídeo, se inscreve aqui no canal do Pausa Ativa, tá? Para você que é colaborador TJ, na descrição a gente vai ter 2 links, em que no primeiro deles você pode validar presença nessa aula, e o segundo para acompanhar nossas aulas ao vivo, que acontecem de segunda a sexta, todos os dias às 14, às 15, às 16 e às 17 horas, beleza? Então por hoje foi isso, muito obrigado, valeu, até uma próxima!